Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha, confere com a gente sempre, segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, personalidades da região metropolitana, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo, debatendo junto com você os assuntos importantes, as principais dificuldades, as demandas que nós temos aqui na nossa região e sempre, claro, tentando e procurando apontar os melhores caminhos para solucionar os nossos problemas. Claro, também colocando em debate, colocando em discussão as pautas nacionais do nosso dia a dia. Lembrando que você tem à sua disposição o nosso telefone para contato, 3017 9110, você liga para cá, participa com a gente, envia o seu comentário, opina a respeito dos assuntos que nós estamos colocando em discussão, colocando em debate nesta edição do Painel Regional Debates, que tem reprise diariamente às 20 horas, 8 da noite, e depois, às 22, às 10 da noite, o Painel Regional, sempre com uma entrevista, uma discussão importante também sobre os temas da área nacional e os temas ligados à nossa região da Baixada Santista também. Nesta edição, Saúde em Foco, Saúde em Pauta aqui no nosso Painel Regional Debates. Muito prazer, nós estamos recebendo o Dr. Colombo Barbosa, médico oftalmologista, diretor clínico e proprietário do Hospital Visão Laser, Hospital Dia Visão Laser. Boa tarde, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa tarde, é uma alegria muito grande estar com vocês, essa bancada tão competente que eu assisto todos os dias também. E estou aqui para a gente debater um assunto tão interessante para todos nós. Com a gente também o vereador Antônio Carlos Banha, que é vereador do PMDB aqui da nossa cidade de Santos. Tudo bem, Banha? Boa tarde, prazer rever você. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, especial ao nosso querido amigo Dr. Colombo Barbosa. Boa tarde ao Dr. Manuel Rogério e aos nossos telespectadores. Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual aqui do Painel Debates, Painel Regional, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao Dr. Colombo, ao vereador Banha, aos telespectadores. É um prazer participar dessa mesa de discussão. Muito bem, você que está nos acompanhando, se quiser acompanha a gente online, em tempo real, via internet, acessando o site da nossa TV Santa Cecília, que é o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha online, acompanha em tempo real o que está sendo discutido, o que está sendo debatido aqui ao longo do programa. O painel Debates encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, revê os trechos que você julgar mais importantes ou o programa por completo, se você achar assim necessário. E você compartilha com a gente pelo Facebook, nas redes sociais, facebook.com/painel regional. Sempre o destaque aqui dos nossos parceiros do dia a dia, E manchete do DL, o Diário do Litoral, manchete que circula por toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista, a morte, claro, de Nelson Mandela. Morre Nelson Mandela. No complemento aqui, claro, um símbolo da luta contra a segregação racial, o famoso apartheid, Líder sul-africano que tinha 95 anos. A gente repassa aqui um exemplar do Dr. Colombo, Na sequência ao vereador Antônio Carlos Banha e lá na ponta recebe também o nosso Manuel Rogério. Colombo Barbosa vai falar muito a respeito aqui da área da saúde ocular, da oftalmologia, Rapidamente, só alguma pincelada sobre Nelson Mandela, não? Olha, eu, como todos nós, somos muito admiradores da trajetória do Nelson Mandela. Um homem que veio, passou por todas as vicissitudes da vida, mas teve a coragem e a esperança de lutar pela construção do mundo bem melhor. E nós vemos hoje que a África do Sul vive dias maravilhosos, graças a uma personalidade que foi para a história, de uma correção, de uma conduta de vida maravilhosa. Sou fã incondicional dessa pessoa e renda de homenagem. Dilma Rousseff diz que ele é a personalidade do século XX. A personalidade do século XX. Tivemos várias, Será que é para dizer, que dá para dizer, se colocar só o Mandela ali no topo? Olha, Nelson Mandela foi literalmente o prisioneiro da esperança. É verdade, 27 anos no cárcere, brigando por uma nobre causa. E, olha, se você lembrar nesse século que passou, a gente não viu ninguém doar a própria vida durante 27 anos no cárcere, sair dele e ainda trazer o perdão, trazer o amor, trazer a conciliação, depois de tanta violência acometida em defender uma causa. A gente vê um homem tão bom, tão correto e que trouxe
dias melhores para o seu povo, para a sua população. É verdade. Depois que saiu da prisão, né, Rogério, assumiu o poder e, com o poder na mão, podia ter tomado outro tipo de atitudes contra aqueles que o aprisionaram, mas tomou outro rumo de conciliação, como diz o Banha, né? Eu acho que o Diário do Litoral foi até feliz pela foto que publicou aqui do Nelson Mandela. Um símbolo da imagem dele, ele sempre sorrindo, uma pessoa que passou 27 anos no cárcere, igual o Banha citou, numa prisão, na cadeia, e está sempre sorrindo, não guardar mágoa no seu coração e enxergar o que a vida de melhor pode nos oferecer. Essa pessoa é um símbolo, é um líder mundial e a gente tem que ter por ele muito respeito. Nelson Mandela, eu posso dizer que se imortalizou para a geração que presenciou ele ainda em vida e para as próximas gerações que virão. Muito bem, faço Eu só quero acrescentar uma coisa, que Nelson Mandela, como todos os nossos entes queridos, não morrem, eles se eternizam. É verdade, bem falado. Bom, vamos falar um pouquinho então, sobre saúde dos olhos, saúde ocular, sobre novidades aí, investimentos, tecnologias novas na área da oftalmologia, especialmente no tratamento, na cura, não sei exatamente, aí o Dr. Colombo aqui vai explicar para a gente aqui, da catarata, que, como ele costuma dizer, é um problema social, né? Porque todo mundo um dia vai ter catarata, ou estou errado? Tá certo. Muito obrigado, a gente vai tentar debater aqui, trazer a vocês conhecimentos, esclarecimentos, iniciando dizendo o seguinte: catarata não é uma doença, catarata é algo que ocorre em todas as pessoas e vai acontecer indiscutivelmente. E ela também ocorre em crianças, pode ter a catarata congênita, tem a catarata traumática durante a juventude e tem a catarata senil, que é o que é mais abrangente. É uma política, algo que era uma política social, que, como disse, hoje em dia a medicina proporciona uma longevidade. As pessoas estão vivendo mais. E ao viver mais, todos, sem exceção, já têm catarata. Quem tem cabelo branco já inicia um processo de catarata, já está iniciando. Então, todo mundo tem cabelo branco, significa que, fatalmente, a visão dele começa a se comprometer. Não que ele não enxergue, a qualidade de visão dele começa a atrapalhar. Então, é algo que a gente tem que estudar bem, analisar bem e colaborar, sim, para que haja todo esse investimento em benefício de todas as pessoas como um todo. Essa coisa do cabelo branco, a gente pode situar mais ou menos o quê? 45, 50 anos, essa faixa aí? Não, mais para frente. 50 anos, quando 50 a pessoa começa a desencadear o cabelo branco, isso significa que dentro do olho, o metabolismo do cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho, começa a sofrer modificações. Então, não que as pessoas não enxerguem, a qualidade de visão dela começa a atrapalhar. Porque ela vê que é branca, ela vê meio amarelado. E daí, subsequentemente. Certo. E a catarata leva a um prejuízo na visão também. Exato. A catarata ocorre o seguinte, ela é um processo que vai opacificando esse cristalino e ele tem que ser removido. Eu falei, removido de que forma? Existe hoje, que essa técnica está aí, trouxe para Santos, que está causando uma evolução tecnológica, um aparelho chamado LensX, é um laser de femtosegundo, é um aparelho extremamente moderno, ele está sendo utilizado agora no mundo todo, e nós temos aqui em Santos, esse investimento que fizemos, nós acreditamos em Santos, estamos na cidade de Santos, a medicina de Santos, que hoje, graças a essa tecnologia, ela desponta, como comentário, em todo mundo. Nós fizemos esse procedimento cirúrgico agora, e para ter uma ideia, no Facebook, que está nesse ato, já tem mais de 1 milhão de acessos no Facebook. No Facebook do Hospital Visão Laser? Tem mais de 1 milhão e poucos mil acessos, mostrando que Santos está realmente inserido no contexto internacional graças a essa tecnologia. E essa tecnologia, ela tem o quê? É um aparelho chamado LensX, que ele tem nele tem matemática, conceitos matemáticos, de engenharia, de computação, de informática e física através do laser. E é um aparelho que ele tem um computador, uma tomografia computadorizada tridimensional, que permite que o cirurgião, durante o ato cirúrgico, visualize em 3 dimensões esse procedimento cirúrgico, dando total segurança e precisão a esse ato cirúrgico. E esse planejamento é feito anteriormente, para que a gente possa ter convicção do que está sendo feito. Pois não, mãe? Eu quero puxar essa discussão, e a gente tem visto o acompanhamento, a modernidade, a tecnologia
no que tange a saúde ocular, e eu vou trazer esse assunto para a baila da esfera do poder público. Nós temos uma dificuldade imensa. A primeira vez que eu fui no Hospital da Glória, nós tínhamos uma cadeia produtiva de cirurgias de ortopedia. Aquilo me chamou uma atenção muito grande, porque o município ele tem o seu maior orçamento hoje, dotação orçamentária, hoje é saúde e educação. Mas nós não temos como abraçar especialidades e know-how e expertise e profissional do mais alto gabarito dentro do serviço público. Podemos dar um atendimento de frouxe daquela situação e encaminhar. Agora, que falta, doutor Colombo, o que eu tenho nesses 20 anos de vida pública acompanhado, não dá para sobrecarregar o SUS, infelizmente. Foi importante a sua criação para que a gente levasse saúde aos 4 cantos dos rincões brasileiros, mas tem especialidades hoje que têm difícil acesso e poderia ter um convênio municipal, estadual ou federal com grandes empresas que se aperfeiçoaram, que têm um risco muito curto, que tem uma precisão muito longa na sua avaliação, no seu diagnóstico, praticamente zero de erro de diagnóstico, a rapidez nessa cirurgia. O que a gente vê, Boturão e doutor Colombo, é que nós temos hoje o dobro de idosos de qualquer cidade do Brasil. Posso levantar até com alguns números, os problemas de glaucoma, problemas de catarata, problemas até de deslocamento de retina, uma série... Hoje eu entrei na Santa Casa de Misericórdia, que eu prezo e tenho um carinho muito grande, e não sei se a cidade de Santos região, não sei como seria viver sem a Santa Casa e a Polícia Militar. Eu acho que seria um caos. Mas a gente sabe que a demanda lá, o número para você lá, hoje deve estar represado 10 mil, 12 mil, 15 mil pessoas para poderem operar a catarata. Quando ele vai operar a catarata, ele já ficou cego de um olho. Então, a gente podia estar fazendo aqui, junto a essas empresas, que tem o quê? O de melhor, tecnologia, profissionais competentes que vão fazer curso na Alemanha, nos Estados Unidos, em todo lugar do Brasil. E hoje, pessoas do mundo afora vêm procurar Santos. Para cirurgia, antigamente tinha aquela questão, eu vou no Burnier, eu vou em São Paulo, eu vou em Campinas, eu vou no Rio de Janeiro, eu vou na França. Não, hoje mudou, hoje eles vêm em Santos operar, da acuidade visual. Então, isso me preocupa, doutor Colombo, e acho que o direcionamento do bruto da saúde deveria estar sendo, no caso de urgência e emergência, a gente tinha que estar direcionando isso. Eu, se fosse governante dessa cidade, estaria jogando toda essa responsabilidade da urgência e emergência. É o cartão de visita, é a porta de entrada do cartão de visita da saúde de um município, urgência e emergência. As especialidades, como a oftalmologia, como a saúde ocular, ela teria que ter sido uma parceria conveniada, porque seria mais rápido, o acesso seria melhor, teríamos diagnósticos precisos e nós não teríamos essa filha que vira um verdadeiro calvário e seria uma covardia jogar tudo isso para dentro da Santa Casa, sabendo que lá nós temos 1, 2, 3 responsáveis, 3 cirurgiões, 3 médicos competentes, mas não atende uma demanda reprimida de 29 cidades. O que o senhor acha dessa colocação de um convênio? Será que a gente baratearia esse custo? Atenderia com mais qualidade? É tão simples um convênio. Fizemos um convênio com a Unifesp, com exames de imagem, porque a gente sabe que os equipamentos de imagem são muito caros. Se você começar a investir em tudo que você precisa na saúde, vai faltar, o cobertor é curto. Então, como é que pode? Uma parceria dessa não seria mais viável? O senhor já viu isso? O senhor que é um homem viajado, o senhor já viu isso em outros lugares do Brasil, do país? Como é que é feito isso lá fora? Bem, não tem dúvida que a sua colocação foi muito pertinente, muito séria e muito certa. Mas acontece o seguinte, esse é um assunto muito debatido, porque em qualquer lugar do mundo, o investimento na saúde é em torno de 15% a 16% para a saúde. Aqui no Brasil é em torno de 2% a 3%. Você jamais vai conseguir resolver essa equação, porque é muito difícil se resolver. Para você, a formação de um médico, do aula na faculdade de medicina, não é imediatamente você formar um médico, não é abrindo faculdade de medicina.
O médico requer, durante 6 anos de curso médico, não é só passar conhecimento para ele, tem que lapidá-lo. Ele vai trabalhar com a vida humana, e nada mais precioso do que a vida humana. E vai dar a ele, depois de formado, uma caneta, que ele tem todo o direito de, não só prescrever um medicamento bem feito, como prescrever um medicamento mal feito. Então, esse é o grande problema que aflige a formação de um médico de forma muito rápida. É fundamental que a gente atenta para todos esses detalhes, isso é muito importante. É fundamental que a gente possa, através de iniciativa público-privada, fazer essa aproximação entre poder público e poder privado. Nós, na Visão Leis, nosso DNA, estamos sempre abertos a isso tudo. Nós participamos de várias campanhas de atendimento aos necessitados. A gente tem interesse, já propusemos isso há muito tempo atrás e nunca fomos atendidos. Então, toda essa tecnologia que nós detemos ao longo de todos esses 78 anos de existência, sempre tivemos à disposição do poder público. Nós só vamos sair dessa situação o dia que houver realmente essa aproximação entre o público e o privado, dando realmente atendimento a essas pessoas mais carentes. São as PPPs? Exato, essas PPPs podem... Parcerias público-privadas? Deve sim tomar um cunho muito maior. Isso é o caminho, que eu acredito, para que haja desenvolvimento. A iniciativa privada no Brasil, a medicina brasileira, medicina indiscutivelmente muito respeitada no mundo inteirinho. O médico brasileiro, em congressos médicos, ele é um dos médicos mais destacados que tem. Por quê? Porque o médico brasileiro, ele investe, ele corre, ele estuda, ele trabalha, ele quer que haja progresso. Então, não tem dúvida nenhuma que, para que isso ocorra, há a necessidade de muito estudo, muito investimento. Então, não é do dia para a noite que você abre faculdade de medicina sem hospital-escola, sem professores competentes, para formar essa mão de obra para atender isso tudo. Hoje nós temos condições, sim, dando exemplo daqui de Santos, temos muitos profissionais bons, competentes aqui da área de oftalmologia, que poderiam também estar participando dessa iniciativa público-privada, além do Hospital Visão Leis. Pois não, Rogério? Eu vejo que o tema que nós estamos em discussão é muito importante. Eu dei uma verificada em números. Para a Organização Mundial de Saúde, a catarata, ela acaba cometendo a cegueira de pessoas. Aqui no Brasil são mais de 600 mil pessoas que ficam cegas por conta da cataratas. Foi uma breve assim, verificada nos números que eu dei. 120 mil por ano. Então você vê que é um problema de saúde pública. O senhor citou bem, doutor Colombo, a questão de orçamento. A gente tem falado aqui no programa, tocando nesse assunto toda hora, se fala em milhões em investimento em obras, se fala em milhões em programas de governo, mas o serviço essencial que a população precisa para que a Constituição Federal, no seu artigo 37, que fala do princípio da eficiência, ou seja, uma administração pública ela tem que ser eficiente e prestar ao seu administrado um serviço que ele esteja satisfeito, que abranja todas as necessidades dele, principalmente essa questão de saúde. Então, se você está carecendo de orçamento, tem que existir novas políticas de governo em que afaste de lado, faça uma priorização, priorize os serviços essenciais. Ou, se ainda nos serviços essenciais ainda tem que priorizar algum, vamos priorizar a saúde, depois vamos priorizar a educação, e depois a segurança, e depois começar a falar em obras, e depois falar em gastar muito dinheiro. O Banha já citou isso várias vezes no programa, falam em milhões e milhões, investimento em túnel, não é que não queira o desenvolvimento da cidade, mas uma cidade para se desenvolver, a população tem que desenvolver muito. Não adianta só infraestrutura e uma população toda carente. Uma coisa não combina com a outra, é conflitante. Não tem dúvida. Essa consciência social, todos nós temos, é claro, o médico, a formação médica, está voltada a essa visão social. Então não tem dúvida nenhuma que isso é fundamental. Agora, não adianta, vem governo, sai governo e nada acontece. E agora, em toque de caixa, achando que resolve-se, abrindo faculdade de medicina, formando quantidade de médicos de forma rápida, isso daí, com certeza, se não houver uma formação sólida, estruturada, lapidada, mostrando que aquele médico que vai ser formado, ele tem que ter uma estrutura toda que vai dar a ele condições de poder ser útil a toda a população, pode acontecer o que no futuro breve, essa intempestividade
ter consequências profundamente desagradáveis. Então é importante sim que tenhamos mais médicos, sim, mas tenhamos mais médicos competentes. Isso é fundamental. Vamos para o rápido intervalo, estamos fechando aqui o primeiro bloco, em instantes voltamos já, né, com o nosso painel regional Debates. Até já. Do nosso painel regional Debates, aqui com muito prazer conversando com o Dr. Colombo Barbosa, médico oftalmologista, diretor clínico do Hospital Dia Visão Laser aqui na nossa cidade de Santos, com o vereador Banha do PMDB e com o nosso Manuel Rogério também, né? 3017-9110 para você continuar ligando para cá, participando, opinando, né, tirando suas dúvidas a respeito dos vários temas que a gente coloca na pauta, especialmente, claro, a saúde ocular, ou oftalmologia, e mais especificamente a questão da catarata, já que há, por parte aqui do Visão Laser, né, do Colombo e da família, um investimento muito grande, esse novo aparelho que chegou aqui, uma grande novidade, e que pode facilitar e muito essas cirurgias da catarata. Você já explicou basicamente o que é que significa o aparelho, mas a gente queria saber do funcionamento dele, né? Exatamente como é que as pessoas vão se beneficiar com isso. Eu sou testemunha, porque eu Você viu lá o aparelho? Já? Eu vi inaugurar. Até com o meu irmão. O meu irmão acho que foi que inaugurou esse aparelho. Fez a primeira cirurgia já? Então, é interessante o seguinte, esse aparelho chama-se LensX. LensX é um laser que contém, esse aparelho é o chamado femtosegundo, que ele tem essa eficiência enorme de provocar todo o procedimento sem a manipulação, é tudo planejado. Ele provoca dentro do olho um tratamento refrativo nesse olho. O que é tratamento refrativo? Ele mexe na córnea e na catarata. Emitindo o laser, ele vai provocar no laser da catarata, que é como se fosse uma pedra dura, ele vai fragmentar em múltiplas fragmentações, transformando essa pedra numa substância mais leitosa, facilitando a aspiração disso, para depois, subsequentemente, a aplicação da prótese multifocal, que o seu irmão colocou, para proporcionar às pessoas a visão de longe, intermediária e perto, sem necessidade de óculos. Ah, que beleza, então, hein? Isso, aí acaba com essa algo complicação aqui, de perto, de longe e tal, que é meio confuso, você fica meio assim, acaba com isso de uma vez. Acaba pelo seguinte, porque isso vai permitir ao paciente a independência dos óculos, totalmente. Ele vai ter condições de viver sem essa dependência de óculos. Isso é algo maravilhoso. Mas o Milton, irmão do Banho, é muito novinho para fazer isso. Porque ele teve uma catarata traumática, é aquela que eu te falei, há muitos anos atrás, uma batida desencadeou uma catarata traumática num olho só. Geralmente é senil nos dois olhos. E no caso dele, a gente colocou uma lente multifocal, uma prótese multifocal, proporcionando essa visão longe, intermediária e perto, sem ter que usar óculos, no olho que foi feito. E aí nunca mais ele vai precisar mexer ali. E medicina é matemática, nunca é difícil. Olha, doutor, olha o que o senhor levanta no programa. O rapaz aqui do meu lado, ele já também está meio senil. Ele já quer saber se pode eliminar aquele óculos para perto. Já está com aquela coisa assim, ô? A distância, não? Estica, o braço está ficando comprido, né, doutor? Então, o que acontece? Essa técnica que é utilizada de forma tão precisa, indolor, anestesia tópica através de colírios, a gente faz uma sedação das pessoas, algumas vezes, os mais tensos, eles entram, chegam, o procedimento é realizado e saem, dão em alta imediatamente, sem nenhuma sequela. Então isso aí proporciona às pessoas o mais importante no dia de hoje, que é a retomada, o retorno ao trabalho de uma forma muito mais rápida, sem sequelas. Isso aí revoluciona realmente as pessoas no dia a dia delas, proporcionando essa tranquilidade, essa segurança. E os antigos também, eles tinham um receio. Naquele tempo, eu lembro, o meu tinha uns 30 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de vista e não foi bem sucedido, porque vai procurar fulano, procurar ciclano. Ele acabou ficando comprometido a sua visão de um olho esquerdo, deu ainda um deslocamento de retina. Quais são os efeitos colaterais quando a cirurgia não é bem sucedida? Então, ocorre o seguinte... hoje nós estamos falando de uma técnica, de uma tecnologia, de uma revolução. De primeiro mundo. De primeiro mundo. Então, Mas aconteciam esses casos? Aconteciam, porque o olho, ele não é um órgão muito delicado, muito preciso, muito sutil. Então, qualquer movimento intempestivo, manual, antigamente não tinha tanta precisão, levava a problemas graves, como você está relatando. Mas, felizmente, hoje, isso é um processo de evolução. Evolução é uma meta universal. Então, esse aparelho é o futuro que está presente já.
Então a tecnologia faz com que a gente caminhe rapidamente para ter essas transformações. É interessante isso aí que está levantando, porque essa técnica do LensX, o laser Fento II, que faz de forma precisa, e tem toda a tecnologia utilizando, é segura, é ultramoderno, mas existe a técnica anterior também. A técnica mais tradicional, que é usada, ela não é ruim. Na visão laser ainda nós usamos essa técnica. Essa técnica, a diferença entre um e outro é muito grande. Enquanto a técnica, a laser, faz tudo computadorizado, tudo preciso, com tomografia tridimensional, é um tratamento refrativo, um tratamento de todo o segmento do olho. Faz uma restauração no olho. Exato. A técnica convencional, que nós utilizamos ainda, ela é feita de forma manual. Ela é feita de forma manual, a gente usa bisturi, a gente faz com que haja o faca-emulsificador, é um aparelhinho que vai jogando os ultrassom dentro do olho, provocando a quebra desse cristalino. Enquanto o outro joga o laser, que faz todas essas microfragmentações, a faca-emulsificação faz uma ultrassonografia dentro do olho, quebrando esse cristalino. É uma técnica utilizada, sempre foi utilizada, boa também, mas não com a precisão e a segurança que faz a técnica a laser. Ela é mais rápida, eficiente, dá para atender mais pacientes, né? Porque a necessidade, como eu falo para ele, imagina um equipamento desse, que não dá, você tem 1000 especialidades dentro de uma Santa Casa que atende 29 municípios. Não dá para ter um equipamento dessa magnitude e nem ter profissionais dessa relevância, até porque tem as suas obrigações, não dá para encaixar, até o espaço é insuficiente. Agora, imagina 10 mil, 20 mil pessoas aí que estão aí na fila, uns com problema de catarata, outros com problema de saúde ocular, se pudessem ter esse canal, ligação de uma PPP aí, com relação a essas clínicas, como a gente viu, não é nada impossível, a gente tem isso no Albert Einstein, a gente tem isso no Sírio-Libanês, as pessoas falam assim, não tem, e quando não tem, tem a benemerência, eles fazem 100 a 200 cirurgias ano, sem cobrar um tostão, mas eles têm lá um título de benemerência que é dado pela instituição, porque ela pratica a benemerência própria, que é atender aquele número que eles atendem lá de cirurgia. Isso, consequentemente, a gente fazendo na nossa cidade e região, qual uma demanda dessa, por exemplo, de 10 mil pessoas numa fila, quanto tempo se a gente utilizasse esses equipamentos que nós temos aqui hoje, grandes clínicas como o senhor, como é que a gente podia estar viabilizando um processo desse? O vereador Banha, existe uma coisa ao longo da vida que a gente vai aprendendo. Quando há vontade, é a solução para tudo. Então essa vontade tem que existir, indiscutivelmente. Chega um momento, a gente vai vivendo as coisas repetindo, mas como a gente diz no futebol, não marca o gol. É importante marcar o gol. As pessoas estão precisando. Quantas pessoas estão afastadas pelo INSS por não enxergarem, por catarata? Eu sei, a gente sabe. Uma cirurgia de catarata não só restabelece essa independência do INSS, como restabelece o mais importante, que é a qualidade de vida das pessoas. Então, comecei esse debate dizendo que a catarata é um problema de saúde pública. Social, indiscutível. Nós precisamos, sim, voltar os olhos para essa necessidade fundamental. E essa iniciativa público-privada pode prestar um grande serviço à comunidade como um todo. Nós temos condições de, sim, estar atendendo com competência, fazendo um planejamento muito bem estruturado, com a parte clínica oftalmológica feita pela prefeitura, com a parte de assistência social, orientando os pacientes, o uso da medicação, dos colírios tem que ser usados, e o cirurgião médico fazendo o procedimento cirúrgico, dando alta para esse paciente, ele retorna à parte clínica, oftalmológica, e esse processo, essa engrenagem funciona de forma maravilhosa. Desde que haja planejamento e desde que haja vontade, a gente consegue dar essa solução necessária e maravilhosa. Pois não, Manuel Rogério? Vocês estão conversando sobre isso e me veio à cabeça aqui num momento de distração, num almoço informal ontem com um amigo, ele me citou um caso, uma pessoa até que eu prezo muito, ele me citou um caso e eu aconselhei da seguinte forma, falei, o tempo é Senhor, o tempo ele é inexorável
Ele mostra quem é quem, mostra quem são as pessoas, quem são as empresas. Eu estava verificando que o senhor criou a Visão Laser em 1933, 1936, ou seja, há anos o senhor trabalha com isso. Há anos o senhor dedica esse hospital aqui para a nossa cidade. Isso nos dá uma tranquilidade, porque quando você vai mexer com vista, acho que é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu, que é você enxergar, você ver, você sentir as cores da vida. Você tem que estar dentro de um lugar que você se sinta tranquilo, se sinta confiante. E eu acho que o histórico que o senhor tem, e isso foi um dos conselhos que eu dei para esse meu amigo, se ele estiver nos assistindo, analise o histórico, porque o tempo, ele é senhor da verdade. Se dentro desse histórico você não tem nada a dizer, quer dizer que essa pessoa é de confiança, que essa empresa é de confiança, e isso nos traz uma tranquilidade de saber que na nossa cidade tem uma empresa que trata da nossa saúde, principalmente da nossa visão, há tanto tempo e com tanta magnitude. Eu prestei atenção quando meu irmão foi operar, né, esse sábado passado. Eu vi um número de pessoas, além de um grande hospital que está se ampliando, eu vi um número de auxiliares, de pessoas. O senhor, além de tudo, é um empreendedor da cidade, que investe em mão de obra da cidade, traz recursos para que essa mão de obra gaste na cidade. Esses técnicos, porque essa máquina tem que estar sempre calibrada, né? Tem que estar sempre analisada. Então, só tem o que tem de melhor. Então, ficou tão tranquilo, o meu irmão estava tão tranquilo nessa cirurgia, que ele se acomodou, porque é difícil quando a pessoa está nervosa, não quer... Primeira coisa, já pensou em enfiar o dedo no teu olho, enfiar a mão no olho, o cara vai ficar nervoso, ele fica... Né? Mas quando você começa a relaxar, você vê a qualidade do profissional, você vê todo aquele aparato que te cerca, essa é a tranquilidade que você tem, que você dá, e até como disse bem o doutor Rogério, não começou ontem. É uma pessoa que vem a cada dia buscando o melhor e vai para os bancos escolares novamente, e vai para a universidade, e faz pós-graduação, e é mestrado, e vai buscar cirurgia. O seu filho foi agraciado recentemente por ter sido pioneiro de uma das cirurgias aí com relação a queimaduras, né, nas vistas. A gente está aí com uma base do pré-sal. Estamos falando de pré-sal. Outro dia falei com o doutor Bolívar, ele falou assim, nós não temos um hospital de queimados. É verdade, é uma vergonha. Nós somos base. Imagina com problemas de vista, que nós vamos ter problema nos olhos, que são fagulhas, são faíscas, são incêndio, carbonização, fumaça. Como é que é isso, doutor? Então, eu agradeço esses elogios aí. Há 78 anos mesmo, o Visão Laser vem trabalhando pela saúde ocular. 78 anos começou com quem? Meu Seu pai, né? Exatamente. Meu pai foi o precursor de todo esse processo. Foi oftalmo também. Oftalmo. Porque eu ainda esqueci de dizer que ela, em 1936, ainda estava muito longe de nascer e eles já estavam prestando esse serviço. Exato. Muito pai longe. Dele, já era o pai dele. Né? Meu pai foi um dos precursores da oftalmologia no Brasil. Bom lembrar que o pai foi oftalmologista, o filho está aqui com a gente, Colombo Barbosa, oftalmologista, a esposa, né? Também esposa. Também oftalmologista, e os dois filhos. Os dois filhos, que a família inteirinha se dedica à saúde ocular, com muito amor, muito carinho. E como o Banha falou, a gente procura lá no processo nosso do Visão Laser, formar uma família, onde todos os funcionários, os atendentes, passam para os pacientes essa tranquilidade, esse bem-estar, porque isso está no DNA. A gente tem que dar, uma das condições fundamentais de trabalhar conosco é que tenha berço, tenha a estrutura de formação de família, de querer ser útil ao próximo. Os médicos têm que ter doutorado ou estar tirando doutorado, enfim, para que haja esse investimento embasado realmente em pessoas muito bem estruturadas. Agora, uma coisa interessante, você falou do pré-sal, não é só a parte de queimados. A principal causa dessas bases que existem em alto mar, da Petrobras, são problemas oculares. O índice de corpo estranho, pelo excesso de vento, de queimaduras por excesso de sol. Então, nós estamos nos preparando para dar todo esse suporte para que essas pessoas que estão trabalhando em alto mar tenham condições, diante de qualquer problema, pegar o helicóptero e vir aqui para o Hospital Visão Laser. E qual é a resposta que você dá para as pessoas? A gente escuta muito nessa conversa, né, equivocada, né, mas existe muito, né, aqui na cidade, na região, enfim,
que saúde em Santos é o sistema Anchieta Imigrantes. Saúde em Santos não adianta, medicina em Santos é o sistema Anchieta Imigrantes e para São Paulo. É um cidadão que faz e monta um hospital desse porte aqui na cidade, investe na cidade e traz um aparelho desse porte aí que é uma referência, não só nacional, como seja pelo número de Facebook que você recebe aí, de compartilhamentos no Facebook, 1 milhão de compartilhamentos no Facebook, né? Aí você ouve uma coisa dessa, alguma coisa está errada, né, Dr. Colombo? O que ocorre é o seguinte, eu acredito, nós do Visão Laser, o Hospital Visão Laser, acreditamos realmente em Santos, amamos Santos, e aqui realmente com o pré-sal, nós somos o futuro. O Brasil vai desenvolver, vai começar pelo Porto de Santos, desenvolvido, cada vez melhor, os investimentos têm que ser feitos. Mas o santista tem que confiar nisso. Está faltando ainda que haja investidores maiores nessa área de saúde. Nós demos o start, o pontapé inicial, e esperamos que, atrás disso, motive os outros colegas, as outras áreas, que venham investir nessa saúde. Os profissionais de saúde, você diz. É nítido, notório hoje, para a gente, na área de oftalmologia, que essa mão inverteu. Hoje nós temos aí mais de 40% de atendimento de paulistanos, pessoas de São Paulo, do Brasil, e até do exterior. Santos, felizmente, na área de oftalmologia, não só o Visão Laser, como todos os outros colegas competentes também aqui de Santos, nós estamos atendendo essa contramão. Antes de Santos ia para São Paulo, agora de São Paulo veio para Santos. Porque Santos é uma cidade que todo mundo tem um certo vínculo com Santos. Ou quando criança, ou quando jovem, ou quando idoso. O sonho de todo idoso é terminar os dias deles aqui em Santos. E todo idoso tem problemas oculares. Então, por isso que a gente acredita, investe, e nós vamos transformar Santos, a cada dia que passa, na referência internacional na área de oftalmologia. Esse é um grande sonho que a gente tem, e estamos buscando, e cada dia esse processo está se acelerando cada vez mais. Eu acredito muito, doutor Colombo, até porque a nossa linha de conduta na política sempre foi um político municipalista, porque as coisas acontecem na cidade. É na cidade onde a gente vive, onde a gente mora, onde os nossos filhos, onde estão os nossos amigos. Não adianta ser lá o despachante de luxo, está lá no deputado estadual, aí vem com 4, 5 emendas, joga na cidade, ou vai no deputado federal, mas não consegue abarcar, só fala em grandes políticas de construções. E eu admiro as pessoas que moram na cidade, que investem na cidade, que acreditam na cidade, e é isso que nos move. Porque não adianta, eu estou vendo se inverter o polo da situação. O Botrão acabou de falar, procura o sistema Anchieta Imigrantes, eu já estou vendo uma outra forma, eu já disse aqui, meu tio ia a Campinas tratar da vista. Eu tive outros parentes que foram a São Paulo, já vi gente em todos os lugares do mundo já se socorrer de profissionais da nossa área, em várias especialidades. Então, o que está faltando um pouco mais aqui, eu acho que não só no município, mas a linha de Estado e União, é se limitar a fazer o arroz com feijão bem feito. A entrada e o cartão de visita da saúde é a urgência e emergência. A gente tem que botar o que tem de melhor na urgência e emergência e, logicamente, pronto atendimento. E depois fazer convênio com quem tem o know-how, com quem tem a expertise, quem investe na cidade, o dinheiro fica na cidade, emprego na cidade. É desenvolvimento, é crescimento. Harmonia, desenvolvimento, crescimento com qualidade de vida. Então, você está dando oportunidade para que as pessoas estudem, que se gabaritem ainda mais. E eu quero saber como é que o senhor tem tempo ainda de administrar um conglomerado desse e ainda passar esse seu conhecimento, que não é pouco, para os nossos alunos da faculdade aqui. Doutor Colombo Barbosa vai responder a pergunta do Banha. Daqui a pouquinho a gente tem que fazer mais um intervalo, estouramos aqui o segundo bloco e na sequência então a gente volta e ele sim explica, não é, como é que ele faz aí para organizar todo esse tempo dele. Voltamos já. Muito bem, a gente volta aqui, é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. Com muito prazer conversando com o médico oftalmologista, Dr. Colombo Barbosa, diretor clínico do Hospital Visão Laser, nosso vereador Antônio Carlos Banha conosco, vereador do PMDB aqui de Santos, e o nosso comentarista, Dr. Manuel Rogério, também com a gente, tá certo? Perguntas vão chegando aqui, já já a gente abre um espaço importante para o telespectador, mas o Dr. Colombo tem agora
o espaço e a oportunidade de responder aqui ao que o Banha colocou, né? Ele como médico que faz cirurgia, né? Faz diagnóstico diariamente, pilota lá junto com a família, com os filhos, com a esposa, o Hospital Visão Laser, e ainda tem tempo para ser professor, né? E passar os conhecimentos importantes que adquiriu ao longo da carreira aos alunos, aos universitários aqui da cidade de Santos. Como é que faz para administrar essa coisa toda, né? Que não é brinquedo, né? Então, é algo assim muito gratificante. Nós estamos aqui diante dessa personalidade que dissemos, do Mandela, que é exemplo para todos nós. Quanto mais atividade a gente tem, mais tempo a gente encontra. Quer dar uma tarefa para ser executada, dá para quem faz bastante coisa. Porque ele tem a disposição, ele tem a energia, tem a vontade, tem o sonho, busca os objetivos maiores. Então, para mim, é muito gratificante trabalhar, ser útil, ter sonhos, ter vontade, trabalhar com todo mundo. O objetivo maior da gente é ser útil ao próximo. O resto é discurso. E sendo útil ao nosso próximo, ajudando as pessoas, de qualquer forma que seja, nós estamos cumprindo nossa verdadeira missão. Então, para isso tudo que é abrangente, a gente consegue resolver. Ao mesmo tempo, eu também, além de profissional, que você foi disseram, eu também sou avô, eu curto meus netinhos, eu vou à praia com eles, eu vou ao campo de futebol, sou conselheiro do Santos. Então, eu tenho tempo para tudo. Porque eu tenho energia, tenho vontade, eu tenho o amor no meu coração e eu quero ser útil ao meu próximo. Essa é a grande razão dessa fazer tudo ao mesmo tempo e ter esse resultado maravilhoso que a gente tem. E tendo esse amor no coração, a vontade de ser útil, o universo conspira favoravelmente a gente. E tudo dá certo. Perfeito. Valdomiro Trento participa conosco mais uma vez aqui, um abraço a ele. Diz assim: Dr. Colombo, o senhor e toda a família tem um excelente conceito da medicina na sua especialidade. Parabéns por isso. No entendimento, a saúde pública, no entendimento dele, não é? A saúde pública passa efetivamente pelo fortalecimento do SUS em todo o território nacional. Uma pergunta que ele lhe faz. Não tem dúvida. O SUS, teoricamente, é o que há de mais perfeito que tem. Mas como eu falei para vocês, não adianta a gente ter teoria no SUS com uma verba dedicada à saúde em torno de 3%. Não vai resolver nunca. Então, enquanto não reformular, realmente fizeram esse investimento na saúde de forma maciça, compreender que a saúde ela é física, mental e espiritual. E a saúde tem que ser o maior investimento do ser humano. Nada vale mais do que a vida. Nada, absolutamente nada. Então, nós temos que ter, sim, investimento na saúde e temos que reformular isso tudo. A partir do momento que o SUS tiver verbas maiores, melhores, hospitais melhores, melhores médicos, condições de atendimento, as coisas fluirão melhor. Não adianta querer ter tudo isso acontecendo sem condições financeiras de estar investindo nisso tudo. Se não tiver bom hospital, não adianta ter bom médico. O médico trabalha com as ferramentas, com as evidências que ele vai ter. Evidentemente que ele pode ajudar, mas ele ajuda quando ele tem ferramentas de trabalho, indiscutivelmente. É que eu sempre digo, na tecnologia da visão, você pode ver perfeitamente bem a televisão preto e branco. Pode ver perfeitamente bem televisão, uma televisão colorida. Mas você vê perfeitamente bem melhor uma televisão colorida, HD, e agora LHD. Tudo é uma evolução, tudo é um processo. Então você tem que ter esse instrumental em mãos. Você pode escrever um texto à mão. Sua letra pode ser boa ou ruim. Você pode escrever o mesmo texto numa máquina Hamilton antiga, mas pode escrever esse mesmo texto num computador, onde apaga, arruma, organiza. Então, a ferramenta de trabalho é fundamental que as pessoas tenham de acordo com todo o processo. Tem um instrumento legal, que é o SUS, mas não tem um investimento. Para ter um investimento, precisa ter vontade política. Vontade política é você primeiro priorizar o serviço essencial, principalmente a saúde, é isso que a gente tem discutido aqui. Mas antes de você entrar nas demais discussões, eu queria aproveitar aqui a sabedoria do Dr. Colombo, o arcabouço de conhecimento que ele tem, para nos falar uma coisa que está acontecendo muito aqui em Santos. O vereador Banha me elegeu como advogado numa luta que ele está tendo contra essa ampliação dos terminais granéis na Ponta da Praia, Macuco e Paquetá. Ele entrou com uma ação Ponta da Praia. Ponta da Praia. Ele entrou com uma ação popular em Brasília. Ele fez vários serviços na Câmara, vários trabalhos, conversou com Michel Temer.
ele está se empenhado ele está muito empenhado nessa luta para que não sejam ampliados os terminais. Pelo que o Banha colocou, ele queria, na verdade, que os terminais que tem saíssem, mas, respeitando a ordem jurídica, os contratos que tem, pelo menos não se amplie. Eu queria que o senhor explicasse o que se questiona, são os particulados que ficam no ar, os ventos que levam esses particulados para a pessoa, na questão da visão da gente, na visão das pessoas. Como é que funciona esses particulados vindo de encontro com as pessoas que estão com as vistas abertas, sujeito a esse corpo estranho? Olha, vou responder essa pergunta, mas eu dizendo o seguinte: o vereador Banha é um vereador muito atuante, muito preocupado com tudo que acontece em Santos, e ele tem a grande virtude de exteriorizar a verdade. Ele é um homem íntegro, um homem corajoso, que às vezes ele luta contra causas muito difíceis, mas ele tem a coragem de transformar isso em projetos e lutar por eles. Em relação a esse projeto que ele fez e defende, eu acho que é muito importante a gente estar atento. Essas partículas que ficam no ar, dentro ao olho, e aquela região da Ponta da Praia é uma região onde o índice de conjuntivite, o índice de irritabilidade do olho é muito grande. Então não tem a menor dúvida que esse projeto deve ser embasado, inclusive, em dados médicos para que possa fortalecer isso tudo. Que seja feita uma avaliação e mostrar que isso tudo está causando àquela população da Ponta da Praia prejuízos incomensuráveis. E ainda desses particulados ainda querem trazer o fertilizante, ainda que agrega cloreto de potássio, sulfato de amônio, enxofre, barrilha. Imagina isso na vista do trabalhador. E não é só na parte externa não do olho. Há pouco tempo nós vimos aí na novela da Globo, até que foi citado antes, que intoxicaram o médico. Então isso tudo é muito difícil, porque não tem embasamento. Mas eu posso afirmar que uma intoxicação que antigamente existia muito, que levava à cegueira, era quando os dentistas antigamente manipulavam o mercúrio na mão para fazer a amálgama. E muitos deles ficaram cegos por absorverem o mercúrio e levarem a atrofia do nervo óptico. Então todos os segmentos aí que você citou levam sim, por vias de consequência, alterações, sobretudo na visão. Ou seja, o mercúrio na alimentação ou particulados por aí pode causar problemas seríssimos, sobretudo levar a cegueira, o mercúrio ele tem uma atração pela parte nervosa, e antigamente os dentistas antigos, se vocês se recordam, era muito comum o dentista estar cego. Ele manipulava com as espátulas na palma da mão, e aquilo, a aderência ficava e absorvia o mercúrio. Sérgio Marcos da Aparecida diz assim: tenho catarata e falei com meu médico. Ele me indicou cirurgia a laser. Gostaria de saber se esse aparelho está aberto, não é, a outros médicos para que eles possam usar e fazer os procedimentos, enfim. Vou fazer uma consultinha aqui lá no Visão Laser do Dr. Colombo, né? O Hospital Visão Laser sempre esteve aberto a tudo e a todos. Nós temos, assim como eu citei anteriormente, ajudamos muito, todo dia cirúrgico, a gente coloca aí 1 ou 2 pacientes, totalmente sem nenhuma condição socioeconômica, há muitos anos a gente faz isso é uma coisa que faz há anos. E o hospital sempre esteve aberto a todos os colegas médicos daqui de Santos, para que queiram participar dessa evolução que nós estamos vivendo, e estamos abertos a conversações, indiscutivelmente sempre esteve aberto. Nós hoje temos a felicidade de receber colegas de São Paulo, do Brasil, para conhecer esse aparelho, que é uma tecnologia que está deixando todo mundo, todos os profissionais da área de oftalmologia, estarrecidos e contentes, felizes, e querem aprender. Nós estamos ensinando e transmitindo os conhecimentos. Importante na vida é você adquirir os conhecimentos e ter essa vontade de querer ensinar ao seu próximo. A Senira Alaide do Boqueirão, ela vai mais ou menos na linha do que o Dr. Colombo levantou há pouco, né? Diz assim: na novela das 9, um protagonista envenenou o personagem interpretado por Antônio Fagundes e ele está ficando cego, né? De uma forma que nenhum exame oftalmológico nem sanguíneo identificou. O autor da novela, em entrevista, disse que consultou alguns especialistas da USP, Universidade de São Paulo, que alegaram que isso é possível, né? E o doutor tem conhecimento disso?
citou há pouco exatamente Exato. esse... Eu até me antecipei, agora o médico... Como está bombando aí pelas redes sociais, né? Sempre é bom repetir, né? Exato. De audiência aqui, eu estou vendo que tem mais 30 perguntas lá para o doutor. O médico, ele trabalha embasado em evidências. Essas histórias que a televisão põe, a novela põe, elas são muito difíceis de você ter emitir qualquer posição. Sem dados, sem evidência, não pode afirmar nada. Mas como eu antecipei, dizendo do dentista que podia se intoxicar pelo mercúrio, essa possibilidade existe, mas o caso específico, eu não tenho a mínima condição de estar respondendo, eu não tenho evidências nenhuma. O que é que a moça lá criou, não? O que é que a menina criou lá, jogou na alimentação do médico para saber... Tem que saber que a coisa... formulação. Que fórmula é essa? Se alguém souber, é bom nem divulgar, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Silvia do Rio Branco, um abraço, Silvia, obrigado por estar com a gente também. Doutor Rogélio, pedir ao Ministério Público para avaliar por que em São Vicente a taxa de iluminação pública é tão alta em média ao valor que está sendo cobrado em Santos. A taxa de iluminação em São Vicente é mais cara do que a de Santos, ele está dizendo aí. Se é o que eu entendi bem, né? A taxa vou falar do ponto de vista tributário, a taxa é um veículo que a administração pública se utiliza para cobrar um determinado serviço. Nesse caso, seria uma tarifa pública, né? É um serviço que está sendo cobrado e está sendo pago. Para você falar especificamente, vou usar aqui da sabedoria do Dr. Colombo. Teria que analisar o caso concreto e ver se realmente está tendo uma sobretaxa, se está tendo uma majoração que esteja sendo cobrado além daquilo que necessariamente a administração pública deveria cobrar. E em tempo, dizer que todas essas prefeituras hoje cobram essa taxa de iluminação porque as concessionárias hoje, a partir de dezembro agora, o último mês, não vão mais trabalhar nos pontos de iluminação. Ou seja, responsabilidade essa que passou para os municípios e que eles têm agora que cobrir todos esses pontos de luz e, logicamente, ter a expertise e o know-how de quem fornecia era a concessionária. Eu vou até complementar. Eu acho que pagar taxa, pagar tributo é válido. É válido. Só que a gente tem que ter a contrapartida. E a contrapartida que eu vou repetir aqui, que eu acho que a gente espera, é no mínimo o serviço essencial. Fica aqui só um recado. Muito bem. Doutor Colombo Barbosa, a gente está chegando ao finalzinho aqui de mais uma edição do nosso painel Debates, né? Então, só tem um tempinho ainda para falar um pouco mais a respeito sobre essa grande novidade, essa tecnologia nova de catarata aqui, que as pessoas podem, evidentemente, minimizar o problema ou resolver o problema de uma vez por todas, né? É claro que é uma cirurgia rápida, mais rápida do que a anterior, o tempo de recuperação também é mais curto, né? Isso que eu queria colocar, doutor, você só falou de catarata, a gente tocou em glaucoma e deslocamento de retina, algumas que a gente conhece. O senhor podia dar um padrão com a técnica rudimentar e com a sua tecnologia hoje, o tempo de uma para outra, como é que é isso? Isso é interessante, o seguinte, em medicina não é tempo, não é rapidez, medicina a gente fala em precisão. Evidentemente que o laser veio trazer para a gente, cirurgiões, médicos competentes, todos os competentes, médicos que trabalham, essa certeza de que o aparelho traduz uma precisão, traduz uma condição tecnológica que vai dar ao paciente a segurança de estar fazendo o procedimento perfeitamente com um resultado extraordinário. A técnica convencional que você está citando não é uma técnica obsoleta, é uma técnica que é feita manualmente. É feita com bisturi, é feita com ultrassonografia. Então, essa técnica, existe uma diferença de uma e outra. Como eu citei há pouco exemplo, você pode ver um televisor preto e branco, colorido então, essa evolução, essa tecnologia, é um processo de uma evolução extraordinária. Então, o tempo que a cirurgia a laser, evidentemente, é muito menor que o tempo da cirurgia convencional. Mas não é o tempo em si, é a precisão que é feita e o resultado que é obtido. E na China eu vi já televisor 4D. Exato. Então, o futuro já começou. Então, o futuro e a evolução, a gente tem que acompanhar. Minuto a minuto. Tem que seguir. Eu quero aproveitar, então, para me despedir e desejar um Feliz Natal para todo mundo. Obrigado, igualmente. Muita paz, muita saúde, muita felicidade.
um ano de 2014 cheio de sucesso para todos, com muita esperança, com muita dedicação, para que todos juntos podemos nos unir para lutar pela construção do mundo bem melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Colombo. Obrigado pela dedicação aqui a gente, né? Obrigado pela participação e parabéns pelos investimentos importantes que está fazendo na área de saúde ocular aqui na cidade. Obrigado ao Banha por estar com a gente, obrigado ao Manuel Rogério, mais uma vez também conosco, a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta segunda-feira, sempre às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e às 22 horas, sempre o nosso painel regional com você também. Tchau, obrigado.